Como o pastor Clay disse, nesses domingos de dezembro, nós estamos meditando sobre os sinais da vinda de Cristo, da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Normalmente nessa época nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós estamos aproveitando essa oportunidade para relembrar a igreja, fortalecer a igreja com a promessa de que Cristo voltará uma segunda vez. Aqueles irmãos que esperavam a primeira vinda dele, esperavam com ansiedade, com desejo intenso no coração que ele viesse, ele veio. E antes dele partir, antes dele ir aos céus, depois da ressurreição dele, ele fez promessas de que ele voltaria para buscar a sua igreja. E ele vai voltar. Nós cremos que assim como todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram na primeira vinda dele, assim todas as promessas da segunda vinda vão se cumprir. E um dia nós veremos Cristo rasgando os céus para buscar o seu povo. Semana passada nós lemos Mateus capítulo 24, do capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. E hoje nós vamos ler do 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Irmãos, outro texto agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Me ajude, Senhor, a expor a Tua palavra com fidelidade. E que o Teu Espírito ilumine a minha mente, que o Teu Espírito me guie, Senhor, na exposição para que a Tua verdade seja estabelecida e que a fé do Teu povo seja, na verdade, não em um engano de homens, Deus. Me dê graça, Deus. Me contenha, Senhor, naquilo que não é a verdade e me leve, Senhor, a falar aquilo que é a verdade, para que os Teus filhos andem na verdade e tenham esperança na verdade. Nós rogamos isso, meu Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. O texto, na semana passada, nós, analisando a primeira parte desse texto, nós vimos que Jesus divide a história, ou esse momento anterior à vinda dele, em algumas partes, ou pelo menos duas partes, que é o período que é chamado de princípio das dores, e o período das dores. Nós vimos na semana passada vários sinais relacionados ao período do princípio das dores. Esse período é um período que compõe desde a primeira vinda de Cristo até os momentos anteriores ou finais à vinda de Cristo, ou o momento anterior à grande tribulação. Todo esse período, esse longo período, que já dura cerca de 2000 anos de história, é chamado nas Escrituras como o princípio das dores. E todos aqueles sinais que nós vimos semana passada, como guerra, rumores de guerra, fome, pestes, terremotos, todos os sinais que nós vimos eram sinais que Jesus disse que eles marcam o período do princípio das dores e não o período das dores ou o período iminente à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do 1 ao 14, Jesus está falando desse momento. E quando ele termina, ele fala de todos aqueles sinais, ele fala, mas não se alarme, isso não é sinal de que o fim está próximo. Ainda coisas irão acontecer, que vão realmente indicar para nós que esse final está próximo. No capítulo 15 em diante, no versículo 15 em diante, como nós temos aqui, nós temos o texto onde Jesus começa a falar do período das dores, do período que vai marcar a grande tribulação, ok? E nesse período, alguns sinais vão acontecer, e esses sinais vão marcar que a vinda de Cristo estará próxima, mais próxima do que nunca, que Ele estará às portas de raiar a sua glória nos céus para que Ele venha buscar a sua igreja. E é desse momento em diante que nós vamos ver os sinais. Quais são os sinais? Que ainda não estão acontecendo, mas que a hora que eles começarem a acontecer, nós vamos ver que a vinda do nosso Senhor está mais próxima do que nunca. Primeiro, Jesus começa esse texto falando: quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel foi usado por Deus para falar, para dar algumas
ia profanar o templo, o lugar santo da presença de Deus no Antigo Testamento. Essa profecia de Daniel, nós podemos dizer que é uma daquelas profecias que nós chamamos que elas possuem várias dimensões de cumprimento. Algumas profecias são bidimensionais e outras profecias são também chamadas de tridimensionais, no sentido de que elas têm 3 cumprimentos dentro do período da história. Essa profecia que Daniel fez, ela se cumpriu pela primeira vez cerca de 200, quase 200 anos antes da vinda de Cristo, quando um homem poderoso chamado Antíoco Epifânio, esse homem, ele entra, conquista Jerusalém com seus exércitos, e ele entra, depois que ele conquista Jerusalém, ele entra pelo templo e ele profana o santuário de Deus do templo, sacrificando um porco no altar de Deus, que Deus disse que ali deveriam ser sacrificados todos, ou os animais que ele dissesse, menos ou jamais um porco, porque o porco, pela lei, era considerado um animal imundo. Mas ele humilha os judeus, ele destrói, ele conquista Jerusalém, e ele entra e profana o santuário de Deus, e ele então, aquela profecia que Daniel havia feito se cumpre cerca de 200 anos antes da vinda de Cristo. Mas essa profecia, ela vai se cumprir, a segunda dimensão dela, no ano 70, quando o general Tito entra pelas portas do templo também depois, e ali eles profanam o templo, eles queimam o templo, eles removem, como eu disse semana passada, todas as pedras em busca de tirar o ouro, e eles profanam aquele lugar, e aquele lugar de novo está sendo cumprimento da profecia de Daniel. Mas essa profecia, ela tem uma terceira dimensão, que é a manifestação do anticristo. Quando o anticristo vier, obviamente eu não estou dizendo que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, mas o texto nos aponta para o fato de que o anticristo vai tentar assumir o lugar de Cristo, porque por isso o nome dele é anticristo. Ele é anti porque a preposição grega antes significa duas coisas. Anti pode ser alguém que é contrário àquela pessoa, ou anti também é alguém que quer colocar-se no lugar de. Esse é o sentido da preposição grega anti. Nesse sentido, o anticristo, ele tem os dois significados. Ele é alguém que é contra Cristo, mas ele também quer a glória e a adoração que pertence a Cristo. E ele vai entrar no santuário de Deus, ele vai lutar para que o templo de Deus, que no caso somos nós, a igreja, rendamos a ele graça, glórias e louvores a eles, por causa que ele vai querer se passar por Cristo. Esse é o sentido que a profecia vai se cumprir. E Jesus está falando dessa profecia. E se você lê essa profecia, somado ao que nós também acabamos de ler em Tessalonicenses, nós vemos aqui que Paulo fala que esse anticristo, esse filho da perdição que virá, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não creio que o templo vai voltar a ser reconstruído. Isso
O santuário de Deus na mente de Paulo não é o templo. O templo, não existe razão daquele templo existir mais, porque aquele templo era a figura exata de quem? Se reconstruir aquele templo e voltar àquele templo, nós estamos assumindo que a obra de Cristo feita na cruz foi uma obra que insuficiente, incapaz, e Jesus profetizou que daquele templo não ficaria o quê? Pedra sobre pedra. Mas o anticristo vem para profanar justamente a igreja. Ele vai tentar entrar pelas portas da igreja, e ele vai tentar receber da igreja a adoração e o louvor que pertence a Cristo. E é isso que ele vai fazer. Não se engane. O campo que ele vai tentar penetrar não é o mundo estará com ele, mas é a igreja de Cristo. Então, um dos sinais que vai marcar esse período, se você prestou atenção, no primeiro texto que nós lemos, Jesus vai falar do engano de falsos cristos, de falsos profetas, de gente que vai tentar enganar a sua fé. Jesus fala disso, e depois, quando Paulo vai falar desse período, do período das dores, ele vai destacar a palavra engano várias vezes. Ele vai dizer assim: olha, que não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes da vinda de Cristo acontecer, Paulo vai dar o primeiro sinal que marcará a vinda de Cristo. Ele vai estar falando: Cristo não virá antes que a apostasia aconteça. Somente depois da apostasia será revelado o homem do pecado, o anticristo, e então virá Cristo. Ele vai dizer um pouco mais adiante, ele vai falar que então o Senhor virá. E ele continua, e quando Paulo continua falando desse momento, ele diz, versículo 9: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. E ele fará uso de todas as formas de engano. Engano. Esse é o primeiro sinal que vai marcar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a apostasia. O que é apostasia? Primeiro, o que não é apostasia? Quando nós falamos apostasia, normalmente as pessoas pensam que apostasia é quando alguém esfria na fé, quando alguém abandona a igreja, já não congrega mais, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais. Isso pode ser um tipo de apostasia, mas a Bíblia, quando a Bíblia usa a palavra apostasia, ela não usa nesse sentido. Apostasia nunca está relacionada a esfriamento de fé, ou perda de fé, ou abandono da igreja necessariamente. Apostasia é engano. Apostasia é pessoas serão enganadas e trocarão a fé verdadeira por uma fé parecida, mas falsa. Esse é o conceito de apostasia que a Bíblia apresenta para nós. Nós temos visto no mundo crescer o número de ateus. O ateísmo tem crescido no mundo, isso é um fato. Mas ateísmo não é apostasia necessariamente nas Escrituras. O que marca a apostasia é você não deixar de ter fé, é você ter fé, mas ter fé em algo que não é a verdade. Você vai começar a crer em algo que não é a verdade das Escrituras. É parecido, ou talvez similar, mas que não é a verdade revelada na palavra de Deus. O falso profeta, ele vai seduzir as pessoas, não para que elas não tenham fé, ele vai seduzir as pessoas para que elas tenham fé.
mas não em Cristo, não na verdade revelada das Escrituras, ele não vai te desanimar a perder a fé. Ele vai querer que você tenha toda a sua fé em algo que não é a verdade de Deus. Por isso, ele vai destacar. Olha Jesus falando, né? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses que virão, eles não vão dizer não tenha fé, eles vão dizer tenha fé, mas a tua fé vai estar no lugar errado, porque a questão não é ter fé, é em quem você tem fé. Fé todos os homens têm, até um ateu que diz Deus não existe, ele está tendo o quê? Uma fé. A questão é que Jesus está falando, eles se enganarão. E Jesus usa a palavra engano, né? Surgirão falsos profetas e enganarão. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que eu vos tenho predito, eu vos tenho avisado. E Paulo também, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia. Profecia exige o quê? Fé, ok? Quer por palavra exige fé, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém nos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E ele vai falando, apostasia então é a troca da fé verdadeira por uma fé parecida, falsa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: mas o Espírito Santo, está em letra maiúscula, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, por darem ouvidos a quê? A espíritos enganadores. Eles ouvirão e crerão, e eles ouvirão doutrinas de demônios. Doutrina pressupõe fé, você tem que crer. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E Apocalipse diz assim, quando fala da manifestação, né, do falso profeta: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. É troca da fé, é crer em outra coisa. Isso é apostasia, essa é a marca. E a Bíblia está dizendo que isso, a apostasia, ela sempre tem acontecido nesse período que nós chamamos dos últimos dias, ok? A apostasia tem acontecido nesse período que nós chamamos de princípio das dores. Jesus disse que nesse período haveriam falsos profetas, haveriam falsos cristos, e enganariam, gerariam uma fé falsa na vida dessas pessoas. Mas a Bíblia fala de um momento de apostasia no período das dores. A
A apostasia que nós temos tido no princípio das dores, elas são apostasias localizadas. Nós podemos ver enganos em diferentes lugares do mundo, mas a Bíblia está nos falando, Paulo está falando que antes que se manifeste o anticristo, virá a apostasia. A grande tribulação, ela pode ser dividida em dois períodos. A Bíblia usa 3 tipos de linguagem para falar desse período da grande tribulação. A Bíblia fala que esse período vai durar, o primeiro período da manifestação do falso profeta vai durar 1262 dias, 3 anos e meio. Em outro lugar a Bíblia diz 42 meses, 3 anos e meio. Em outro lugar a Bíblia diz um tempo, mais um tempo, mais um tempo, mais meio tempo, 3 e meio. Se os dias da tribulação são 7 anos, então o falso profeta aparecerá nos primeiros 3 anos e meio, preparando o caminho para a vinda então do anticristo. E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que o anticristo, ele não vai vir, ele não vai se manifestar sem que antes venha a apostasia. Ele usa no singular, fazendo referência a um tempo aonde essa apostasia vai acontecer de maneira global. As pessoas vão começar a abandonar a fé verdadeira, a fé nas Escrituras, na Palavra de Deus, para crerem em coisas, em enganos, em mentiras, que são sofismas, que se parecem com uma verdade, mas que no fundo é uma mentira operada por esse ser que terá o poder de seduzir e enganar as pessoas. Por isso a Palavra de Deus está dizendo que um dos sinais que vai marcar o período das dores é a apostasia. E lembre-se, a apostasia, ela é marcada por ensinos de demônios, por espíritos enganadores. O diabo ou o ensino dos demônios nunca é um ensino que afronta a verdade cara a cara. O diabo nunca trabalha afrontando, trazendo uma coisa contrária, mas a estratégia do diabo é sempre de apresentar algo parecido com o que é a fé bíblica que nós temos, para enganar as pessoas a crer naquilo como se aquilo fosse a verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: as nossas armas, a palavra e a oração, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, espirituais, para destruir e anular sofismas. O que é um sofisma? O sofisma, por definição, é algo que se parece com a verdade, mas é uma mentira. Típico de Satanás, típico do diabo, fazer para enganar as pessoas. E a palavra de Deus está nos falando que antes que manifeste esse anticristo, virá essa grande apostasia. O falso profeta, se você prestou atenção em Apocalipse capítulo 13, quando nós lemos aqui atrás, se você prestou atenção nesse texto, eu quero convidar você a olhar para esse texto. O falso profeta que vem primeiro, ele tem algumas características que enganam. Primeiro, ele tinha 2 chifres, semelhantes a quem? A um cordeiro. Um cordeiro tem a aparência do quê? Mansidão, indefeso, piedoso, inofensivo. O falso profeta vem com uma característica de piedade, um cordeiro. Ele não vem como um lobo, ele
um cordeiro, ele tem uma aparência de um cordeiro. Não se engane se ele não será um homem com toda a aparência de piedade, de mansidão, de paciência com você. Mas existe um porém. Ele fala como o dragão. O que é o dragão da Bíblia? É o diabo. Ele fala como quem mandou ele. Ele fala como o diabo. E Jesus disse que o diabo, a única coisa que sai dele é mentira, porque ele é o pai da mentira, e nele não há verdade, porque sempre ele profere mentira. Ele é alguém com aparência de piedade, mas o que sai dele é a mentira. Mas lembre-se, a mentira do diabo nunca é descarada. A mentira do diabo é sempre velada, disfarçada, maquiada de algo bom e agradável para você. Ele vem com essa aparência. E se não bastasse a aparência dele de piedade, de um cordeiro, ele exerce todo o poder do anticristo. Ele está investido do poder que o anticristo deu para ele. E o que ele faz na terra? Sinais, grandes sinais, faz até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Até aquele dia, ou até hoje, somente Deus na história fez descer fogo do céu na história bíblica. E Ele vai fazer algo que até então é prerrogativa de Deus fazer. E para que Ele vai fazer isso? Para dizer: você ainda tem dúvida que eu sou de Deus? Você ainda tem dúvida? Olha o poder que emana de mim. Olha os sinais que eu faço. Olha os milagres que eu opero. Viu a besta que estava como morta? Eu a ressuscitei. Está vendo o fogo descendo do céu debaixo da minha palavra? E aí o que ele faz? Engana os que habitam na terra. Com o que ele engana? Com sinais. Porque todos aqueles sinais se parecem com sinais de quem? Do diabo ou com sinais de Deus? Por isso ele engana. As pessoas não vão pensar que elas estão trocando a verdade pela mentira. Elas vão pensar que elas estão trocando aquilo que era uma fé, talvez, só na Bíblia, por uma fé em algo poderoso, algo sobrenatural, algo grandioso. E é aí que reside o engano. Isso é apostasia. Apostasia é enganar. Apostasia é enganar ao ponto de trocar a verdade pela mentira. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual que é a única coisa que você terá para enfrentar nesse período da apostasia? A verdade. Mas você vai ter que conhecer a verdade. Quando eu olho para a igreja evangélica em geral no mundo, é uma igreja em busca de sinais. Se você falar assim, vai ter uma conferência de sinais e milagres no Maracanã, gente vai ser curada, gente vai ser ressuscitada, vai descer fogo do céu, lota o Maracanã de crente. Mas convida eles para estudarem a Bíblia. Nunca nós tivemos uma igreja cristã tão rasa no conhecimento das Escrituras Sagradas. Nunca nós tivemos uma igreja cristã tão superficial no conhecimento da Palavra de Deus. Vocês acham que esse cara vai nadar de braçada? E Jesus disse: se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Quando Jesus diz isso, na minha humildade, eu entendo que, na minha limitação de dar uma resposta precisa a isso, mas eu entendo que Jesus está falando que pode se enganar até por um tempo, não vai enganar definitivamente.
Mas muitos eleitos vão olhar para esse cara e vai dizer: por que eu vou seguir o pastor João, que só fica pregando a Bíblia todo domingo? Eu nunca vi ele fazer nenhum milagre, eu nunca vi ele fazer nenhuma cura, eu nunca vi ele fazer descer fogo do céu. Esse cara é até mais simpático que ele. Olha que agradável esse cara, ele tem a aparência de um cordeiro. Eu acho que a verdade está com esse cara, não com o pastor João. Eu vou atrás desse cara. Porque esse cara está provando para mim que ele é Deus. Ou que ele é de Deus. Eu quero ir atrás desse cara. Infelizmente, irmãos, eu acho que o palco já está montado. Nós estamos caminhando para isso. Porque nós temos uma igreja evangélica crescendo tanto, mas nunca vi tanta gente analfabeta de Bíblia como nós temos hoje. Gente que se diz crente, mas que conhece da Bíblia quase nada. Que não tem condição de defender sua fé, que não tem condição de sustentar o conhecimento das Escrituras em face de desafios, que sejam eles, quais sejam eles. Gente que simplesmente crê. É desse tipo de gente que esse cara está buscando. Não pensa, só creia. Porque o que eu vou fazer perante você vai convencer você a crer que eu sou de Deus e que eu tenho a verdade. E nesse momento você vai ver as fileiras das igrejas se esvaziarem. E você vai ver que poucos ficarão. Porque poucos têm aquilo que pode libertá-los do engano da apostasia. A verdade. Conhecimento profundo da Bíblia. Conhecimento profundo da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, isso aqui é um sinal que vai marcar a proximidade da vinda de Cristo, a apostasia. Ele não vai se manifestar antes que venha a apostasia. E essa apostasia vai ser geral, global. Você vai ver notícias do mundo inteiro. Pessoas abandonando a fé verdadeira por seguir ensinos de demônios, mentiras de Satanás. Esse é o primeiro sinal. E quando cumprir e que vier o anticristo, então aqui ficarão somente aqueles que verdadeiramente discernir a mentira pela verdade, do conhecimento que eles têm da verdade, da palavra de Deus. Conclusões: pague o preço de conhecer a palavra de Deus, para que ninguém vos engane. Somente a verdade pode te livrar do engano da apostasia. Somente o conhecimento da Bíblia pode te livrar do engano da apostasia. Pague o preço, não é fácil. O conhecimento da palavra não vem de graça, não cai do céu de uma forma barata. Estudar a Bíblia significa conhecer todas as doutrinas contidas nela, ao ponto de poder defendê-la. Isso te custará um preço alto, mas vale a pena. Arthur Pink, um teólogo britânico, disse: a Bíblia não é um livro para homens e mulheres preguiçosos. Os preguiçosos continuarão na ignorância, continuarão sendo enganados por líderes hoje, porque a maioria desses líderes charlatões que exploram a fé do povo dentro das igrejas, eles fazem porque esse povo é ignorante da Bíblia. Porque se eles conhecessem a palavra de Deus, eles não cairiam no engano desses líderes que têm tirado tudo deles. Perecem pela preguiça de não conhecer a palavra de Deus.
na tua vida é a preguiça, a falta de compromisso, de querer, de desejar. Aproveite as oportunidades que você tem para estudar e aprender a palavra de Deus. Estas oportunidades podem não acontecer de novo, você pode não seguir todas essas oportunidades. Ao conhecer a palavra de Deus profundamente, você se protegerá deste engano e protegerá a sua família também. Homens, se vocês são homens superficiais no conhecimento da Bíblia, você não só está expondo você, mas você vai expor a tua família também ao engano. Que a volta de Jesus seja a sua maior esperança nesse mundo novo. Mas que você não seja enganado. E que você nunca troque a fé verdadeira por nada falso que virá do falso profeta, do anticristo ou de Satanás. Que você se mantenha nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso você vai ter que pagar o preço de conhecer. E Ele virá para buscar a sua igreja. Creia você ou não, Ele virá. Ele não precisa que você creia para que Ele venha. Ele vai cumprir a promessa dele. E Ele virá. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos saber discernir o primeiro sinal, que é a apostasia. Quando Ele vir e manifestar-se fortemente sobre todo mundo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus, obrigado pela sua palavra, Deus, porque ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos responsabiliza de aprendermos sobre ela, como um único antídoto contra a apostasia, o engano, a mentira, que vai prevalecer fortemente nos últimos tempos, no período das vidas. Ajuda-nos, Pai, a pagarmos esse preço. Livra-nos da preguiça, livra-nos da comodidade e nos ajude, Deus, a nos preparar para esses dias maus que virão. Que nossa fé esteja alicerçada na verdade e que a verdade possa nos fortalecer nesse dia. E que a Tua graça, junto com a verdade, nos sustente, para que nós nunca sejamos enganados pela apostasia, mas que nós possamos permanecer firmes na fé em Cristo e na Sua palavra, até o último momento. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Que o amor poderoso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, o Seu Filho, o poder, o ensino e a direção do Espírito Santo seja sobre vós, Igreja de Deus, para que conheçam da palavra de Deus e se fortaleçam e se revistam da armadura de Deus para enfrentar esse momento mau que virá sobre a Igreja. E permaneçamos firmes diante do Senhor, hoje e até que esse dia aconteça. Que assim seja, Pai. Amém. E amém, Senhor.